Windows 7, um dos sistemas mais lembrados pelos usuários, seja pela sua aparência, que sem dúvida nenhuma era bastante marcante, seja pelo seu tempo de suporte, que perdurou praticamente até os dias atuais, ou por alguma outra lembrança que você tenha utilizando ele. De qualquer forma, o Windows 7 veio com uma missão totalmente difícil, e só com essa introdução, você já deve ter reparado que ele conseguiu superar essa dificuldade com os dois pés nas costas. Opa, Luquita aqui, e hoje falaremos do Windows 7, então se ajeita aí e vambora para o que interessa. Vamos precisar voltar para o longínquo ano de 2009, para ser mais preciso, no dia 22 de julho de 2009, onde a Microsoft lançava o seu novo sistema, o Windows 7. O nome do Windows 7 tinha chamado bastante a atenção do público e da mídia, pois no começo tinha as versões como o Windows 3.0, que depois virou praticamente um FIFA com as versões anuais, como o Windows 95 e 98, até que começou a focar em algo através de palavras ou gírias, como XP de Experience e Vista, que era mais voltado para a parte visual. Mas a explicação do nome do Windows 7 era bem simples, para ser sincero. Isso se deve a essa versão ser a 7ª versão do Windows. E não se preocupe, tem uma curiosidade a mais para falar sobre o nome do sistema, mas focarei no nome de desenvolvimento. Caso você não saiba, todo Windows que está em desenvolvimento recebe um codinome que representa alguma cidade, e com o Windows 7 não foi diferente. Ele recebeu o codinome Viena. A Viena, nesse caso, é uma cidade americana que fica localizada no estado da Virgínia. Agora, já falando sobre a missão do Windows 7, ele teve o ingrato trabalho de simplesmente superar o Windows Vista. Chamo isso de trabalho ingrato, pois o Windows Vista conseguiu ser um completo fracasso em todos os sentidos. Mas admito que eu acho esse sistema muito bonito. Mas na época, o Windows Vista veio com muitas adições, sendo a maioria completamente desnecessárias. E para surpresa de 0 pessoas, esse sistema se tornou muito pesado em questão de armazenamento. Mas não apenas nisso, a nova interface gráfica, a Aero, foi implementada de uma forma muito mal otimizada, fazendo com que a maioria dos computadores não conseguissem rodar o sistema de forma adequada. E detalhe, eu não estou falando de não conseguir jogar joguinhos no Windows Vista, e sim do computador sofrer apenas com o sistema parado, o que é no mínimo bizarro. E mesmo que você tivesse um computador que fosse potente, você ainda teria que lidar com a frustração do Windows Vista ser completamente quebrado. Falo isso pois ele dá tela azul o tempo todo, e por motivos aleatórios, se é que eu posso dizer isso. E com todo esse cenário em mente, a Microsoft precisou de forma urgente desenvolver um novo sistema, pois o Vista não tinha salvação. Partindo desse princípio, o Windows 7 finalmente surgiu, e ele precisava ser apenas funcional para superar o fracasso do sistema anterior. E não só conseguiu, como também se tornou um sistema mais bonito na visão da grande maioria das pessoas. E eu confesso, não sou fã dessa estética. E sabe o que é mais legal? Antes mesmo do lançamento do sistema, ele já demonstrava que seria algo promissor já em 2008. E nesse ano, o projeto Viena foi apresentado várias vezes, e com isso as pessoas puderam ver como seria o novo sistema da Microsoft. E logo de cara, o que mais chamou atenção foi o seu Shell novo. Luquita, eu não faço a menor lascada ideia do que é um Shell. O que é isso daí, hein? Shell nada mais é do que a interface gráfica do Windows, ou seja, o menu iniciar, os ícones da sua área de trabalho, as caixas de mensagens e etc. O Shell é utilizado desde o Windows 95 e é atualizado até mesmo para os dias de hoje. Mas falando do Windows 7 especificamente, a barra de tarefas dessa vez é alta e longa, além dos programas abertos aparecerem como ícones e não como um botão gigante. Não só isso, como você também pode fixar esses programas na barra de tarefas como se fosse um atalho do desktop, ideal para quem quer usar um outro navegador no lugar do Internet Explorer 8, que veio como uma grande nova função do sistema, mas é o Internet Explorer, né? Então não preciso falar muito. Além disso, também teve a inovação do menu iniciar, onde agora é apenas o logo do Windows, sem a necessidade de ter um texto poluindo a sua tela. E ao clicar nele, você poderia até mesmo acessar programas que você abriu anteriormente, podendo abrir ele novamente caso tenha fechado por engano. E já que eu passei as primeiras impressões, vamos passar um panorama do que aconteceu na primeira versão final. Para falar das adições, eu irei citar as mais relevantes, pois foi adicionada muita coisa que os usuários normais sequer se importam. E logo de cara, foi adicionado o Windows Defender, que antigamente até existia, mas ele não servia de muita coisa. Você precisaria de um antivírus à parte para realmente proteger o seu computador. Já nesse daqui é bem primitivo se comparado com o atual, mas era melhor do que nada na época. Também veio o Windows Update, que também até tinha no passado, mas muitas vezes era necessário comprar uma nova versão, como no Windows 98, ou ter que baixar direto do site da Microsoft, como acontecia com o Windows XP antes dos novos Service Packs e do Windows 2000. Também adicionaram o Windows Media Player 12, que quebrava o galho na hora da gente
gente ouvir os nossos CDzinhos de música. Mas sendo bem sincero, qualquer reprodutor de mídia da internet conseguiria humilhar um Windows Media Player. E também teve programas reformulados, como o Paint, que está mais robusto e com novas funções, Calculadora, que está mais bonitinha e não parece mais um trabalho de um iniciante que está fazendo uma atividade da aula de lógica de programação, e o WordPad, que está mais robusto. Dá para quebrar o galho usando ele, não se compara a qualquer outro editor de texto como o Word da própria Microsoft, mas é melhor do que nada. Mas também tivemos jogos remodelados para essa nova versão, e os que mais sofreram, entre aspas, foram espadas, gamão e damas de internet. E sendo bem sincero, eu não lembro de ninguém jogando esses jogos. E a última grande novidade, se é que eu posso falar assim, é a adição do Microsoft Virtual PC. E para que ele serve? Ele servia para que você conseguisse rodar o Windows XP dentro do Windows 7. E pra que eu queria rodar algo velho dentro de um sistema novo, cara? Calma com a soberba, nem todo programa da época foi projetado para rodar no Windows 7. E para resolver essa situação, sem a necessidade de formatar para o Windows XP, a Microsoft fez essa gambiarra, que curiosamente eu também faço para trazer conteúdo para esse canal. Então eu não tenho moral nenhuma de esculachar a Microsoft. E por falar em virtualização e tudo mais, é claro que vamos explorar juntos o Windows 7. Então vem comigo e vamos relembrar como ele era na prática. Estamos agora aqui na nossa máquina virtual velha de guerra, mas eu já preciso dizer uma coisa aqui para você. Como você já deve ter reparado, o tema aero não está funcionando. E eu já tentei instalar de todas as formas os drivers gráficos para rodar aqui em Windows 7, mas acabei não conseguindo. E antes que você fale, eu também já explorei o VirtualBox para verificar se eu tinha feito alguma configuração errada, e acabei habilitando várias configurações possíveis, e até mesmo explorei todas as alternativas disponíveis, e nenhuma delas eu consegui. Então algumas coisas, como até mesmo os próprios jogos, acabaram não rodando de uma forma adequada, ou até mesmo aparecendo o erro crítico. Mas de toda forma, nem tudo é só tragédia, podemos explorar outras coisas aqui no Windows 7. Como por exemplo, o Windows Update, para ver como é que ele funcionava naquela época. E logo de cara, ele pede para verificar se tem atualizações para o computador. Mas se a gente acaba verificando se tem atualizações, ele acaba voltando uma mensagem de erro. Isso se deve ao fato do suporte do Windows 7 ter sido encerrado no dia 14 de janeiro de 2020. Então não tem mais como você baixar a atualização do Windows 7 de forma automática. Entretanto, tem como você baixar a atualização de forma manual e instalar no computador, o que pode levar um baita de um tempo. De toda forma, podemos explorar e ver como é que eram as configurações daquela época. E não muda tanta coisa assim dos dias atuais, onde você pode restaurar alguma atualização que não deu muito certo. E temos aqui a ajuda e suporte offline, que quebra um baita de um galho. Não é nada comparado a um atendimento com uma pessoa real, mas pelo menos serve para você ter um norte, caso fique completamente perdido ou perdida. E como eu também tinha comentado no vídeo, esse daqui é o Windows Defender. E como você pode reparar, ele é uma versão muito mais primitiva, comparando as versões atualizadas, que tem no Windows 10 e no Windows 11. Mas de toda forma, podemos explorar ele aqui e entender mais ou menos como ele funcionava. E podemos até verificar de forma rápida que algumas coisas ainda permanecem as mesmas dos dias atuais. E uma coisa que eu achei bem legal foi esse Microsoft Spynet, que serve para verificar se tem alguma coisa infectando o seu computador, obviamente sendo mais focado em spyware. Aqui nós temos o Windows Media Player e eu não tenho nenhuma música aqui para poder testar, mas logo de cara você poderia verificar as músicas que você tem no seu computador ou até mesmo no seu CD de música, caso você tenha inserido um. Além disso, você também conseguia classificar essas músicas através de estrelinhas, podendo colocar de 1 até 5 das suas músicas mais favoritas até aquelas que você não gosta tanto assim. E eu sendo bem sincero, eu não sou fã dos reprodutores de mídia da Microsoft. Para mim, qualquer um que você consegue baixar na internet, como um VLC, por exemplo, consegue dar de 10 a 0 nisso daqui. O Windows Explorer, que é uma coisa que usamos nos dias atuais também, foi algo que mudou bastante, pois era bem mais primitivo em relação ao Windows XP e etc. Aqui do lado esquerdo podemos ver os atalhos. Aqui no computador a gente também pode verificar aqui o nosso DVD, nossos discos rígidos, caso você tenha mais de um. E é basicamente a mesma coisa que tem nos dias atuais. E só pelo meme, vamos verificar aqui como é que era o Internet Explorer e eu vou tentar acessar aqui alguns sites. E como ele é um navegador muito antigo, toda hora ele vai ficar pedindo para configurar o Bing, e eu não tenho paciência para isso não. Vamos tentar acessar aqui o concorrente do Bing, só de pirraça, que é o Google. O Google funciona de uma certa forma, vamos deixar bem claro, e vamos tentar acessar aqui alguns sites. Vamos tentar aqui acessar o YouTube, vamos ver aqui o que aparece.
O YouTube já não dá mais para acessar, porque você vai ter que atualizar aqui para os navegadores. E como o Windows 7 não tem mais suporte, então mesmo que você baixe alguma versão desses navegadores, você acaba não conseguindo acessar o YouTube. Eu vou tentar acessar aqui o site do Globo Esporte para ver alguma notícia e sem sucesso. Eu vou tentar aqui acessar com outro portal de notícia, como o UOL. O UOL acho que provavelmente deve entrar, né? Também não, sem sucesso. Bom, de qualquer forma, tá aqui. O Internet Explorer com a barrinha do Bing e etc. Aquela porcaria que a gente já conhece. Outra coisa que eu achei muito interessante e até mesmo pouco explorada aqui no Brasil foi o Windows Media Center. Que assim como o Windows Media Player, quando você abre ele pela primeira vez, você precisaria realizar configurações básicas, como a configuração expresso, ou até mesmo você pode personalizar cada detalhe. E o Windows Media Center você também consegue controlar tanto pelo mouse quanto pelo teclado, e você consegue verificar as coisas que tem no seu computador, como músicas, imagens, vídeos e até mesmo assistir televisão. E aqui no canal de TV tem um canal de paisagens, onde acaba passando um vídeo de 1 minutinho apenas, mostrando lá uma paisagem da Nova Zelândia. Eu não sei se isso tem direitos autorais, provavelmente deve ter, então eu não vou correr o risco de abrir aqui. Mas é muito legal uma coisa dessa aqui no Windows 7. Pena que não deu certo, pois era muito visionário. E caso você é um tipo de pessoa que acaba esquecendo bastante das coisas, você também poderia utilizar as notas autoadesivas, que começou por aqui. Então posso fazer aqui um teste, por exemplo, escrever um roteiro, e aqui eu posso deixar um recadinho, como você pode verificar. Deixar aqui no centro da tela, e você pode também adicionando vários e vários e vários. E por fim, vou mostrar uma coisa que foi adicionada no Windows Vista, mas também está presente aqui no Windows 7, que no caso seriam os gadgets. E neles são coisas bem simples aqui, como manchetes, conversor de moedas também, mas nesses dois casos aqui você precisa estar conectado à internet. Você também pode ter um medidor de CPU para verificar o uso da sua CPU, se está muito alta ou nem tanto. A previsão do tempo, que também precisa estar conectado à internet. Um quebra-cabeça para você passar o tempo. E o relógio. E é lógico que você pode ficar clicando várias vezes e ficar entupindo a sua tela de gadgets, e até mesmo o mesmo gadget várias vezes, e olha só o caos como ele fica. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você são os temas do Windows, que embora eu não consiga explorar a máxima potência desses temas, pelo menos dá para ver os wallpapers bem legais que tem por aqui. Mas se você prefere uma pegada bem mais retrô, você pode pegar uma coisa bem parecida com o tema clássico do Windows. Aí já volta até a escrita do menu iniciar e aquela coisa toda, até as cores lembram bastante o Windows 2000. Ou até mesmo caso você não tenha amor próprio, você pode acabar escolhendo essas opções de alto contraste, que talvez possa ter ajudado alguma pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas se você for uma pessoa sem deficiência e escolher esse tipo de opção, aí eu não posso dizer mais nada, apenas acho que é uma falta de amor próprio. De toda forma, essa daqui foi a exploração do Windows 7. Eu sei que ficou devendo nos jogos, mas eu vou verificar o que está acontecendo para ter esse problema. Ou até mesmo posso acabar trocando de virtualizador de sistemas. Enfim, vamos para o encerramento desse vídeo. Bem, e esse foi o panorama do Windows 7, que é fundamental para um vídeo que ainda irá surgir nesse canal. Ficou curioso ou curiosa com o tema? Se inscreve no canal que todo sábado ao meio-dia tem vídeo novo. Mas antes de sair, deixe o seu comentário que é importantíssimo. E também dá uma verificada na descrição desse vídeo que tem o meu servidor no Discord. No mais, eu espero que você fique bem e nos vemos na próxima.